Você já se pegou olhando para as estrelas, imaginando como seria a vida em outros planetas? E se eu te dissesse que você não precisa de uma nave espacial para encontrar um mundo alienígena? E se um lugar assim existisse aqui mesmo, no nosso próprio planeta Terra, escondido dos olhos curiosos do mundo moderno? Existe uma ilha, um ponto de terra à deriva no mar Arábico, tão peculiar, tão completamente diferente de tudo que você considera normal, que parece ter sido tirada de um romance de ficção científica e jogada em nossa realidade. Esta é Socotra, um nome que sussurra mistério e tempos esquecidos. Imagine descer de um barco em suas praias. O ar é denso com o cheiro de sal e de flores estranhas e resinosas que você não consegue identificar. A paisagem que se desenrola diante de você não é de palmeiras e praias arenosas familiares. Em vez disso, o terreno é árido, quase pré-histórico, com platôs de calcário irregulares subindo em direção a um céu nebuloso e desbotado pelo sol. Você sente uma sensação imediata e profunda de desorientação, como se tivesse atravessado um véu para outra dimensão. Isso é realmente a Terra? Ou algum cataclismo cósmico o transportou para um exoplaneta distante, um lugar onde a evolução seguiu um caminho completamente diferente, um caminho que levou a esta conclusão estranha e bela de tirar o fôlego. A impressão inicial é de uma beleza árida e de outro mundo. O chão sob seus pés não é solo macio, mas uma tapeçaria de rochas e arbustos resistentes e rasteiros que se agarram tenazmente à vida. Formas gigantes e bulbosas pontilham o horizonte, parecendo mais esculturas do que organismos vivos. As próprias cores parecem diferentes aqui. Os verdes e ocres suaves da terra contrastam fortemente com as águas incrivelmente azuis que lambem a costa. Há um silêncio aqui também. Um silêncio profundo e antigo, quebrado apenas pelo sopro do vento através de galhos de formas bizarras e pelo grito distante de um pássaro desconhecido. É um lugar que exige reverência, uma paisagem que fala de um imenso tempo geológico e de um esplêndido isolamento. Esta não é uma terra para o observador casual. É um mundo para os verdadeiramente curiosos. Cada rocha, cada planta, cada criatura conta uma história de sobrevivência contra as adversidades, de adaptação diante de condições extremas. Socotra é mais do que apenas uma ilha. É um tesouro biológico, um Galápagos do Oceano Índico, mas talvez ainda mais peculiar. Explorar seus vales escondidos e escalar seus platôs acidentados é viajar no tempo e lateralmente para um sonho. As perguntas começam a surgir quase imediatamente. Como este lugar surgiu? Por que tudo aqui é tão profundamente diferente? E que segredos esta ilha enigmática ainda guarda, esperando para serem descobertos por aqueles corajosos o suficiente para procurar? Em nenhum lugar a estranheza de Socotra é mais evidente do que em sua flora. As plantas daqui são as verdadeiras arquitetas de sua identidade alienígena. Dominando a paisagem está o residente mais icônico da ilha, a árvore sangue de dragão, Dracaena cinnabari. Ela não se parece com nada mais na Terra. Um tronco grosso e retorcido se eleva. A copa explode em galhos invertidos, parecendo um cogumelo gigante e perfeitamente formado, ou um guarda-chuva virado do avesso por um vento forte, projetada para capturar a umidade das névoas das terras altas e fornecer sombra às mudas sob sua coroa. O nome vem da resina vermelho escura que escorre quando cortada. Corante, incenso, medicina tradicional, uma suposta panaceia. Estar em uma floresta desses seres antigos é uma experiência humilhante. Algumas têm mais de 500 anos, sentinelas de outro mundo, copas entrelaçadas formando padrões quase geométricos contra o céu. Não se pode deixar de se perguntar como evoluíram aqui. Mas a sangue de dragão não é a única maravilha. Nas terras baixas áridas está a rosa do deserto, a árvore garrafa, Adenium obesum socotranum. Um tronco que parece uma perna de elefante gigante e inchada, coroado por pequenos galhos e flores rosa brilhantes. Tronco bulboso, órgão de armazenamento de água, sobreviver às estações secas. Depois, a peculiar árvore do pepino, Dendrosicyus socotranus, o único pepino que virou árvore. Tronco macio e carnudo. Folhas esparsas, parece um desenho infantil que ganhou vida. Não são meras curiosidades. São relíquias de uma era passada. 37% das 825 espécies de socotra são endêmicas. Uma caminhada pela ilha é como visitar uma galeria viva de obras-primas evolutivas. Plantas sem parentes próximos. Órfãos biológicos. Por que aqui? Que combinação de fatores permitiu isso? A ilha guarda seus segredos de perto. Para entender por que Socotra é tão profundamente estranha, devemos viajar no tempo, muito antes dos primeiros humanos pisarem em suas costas. A história da ilha é de um destino geológico, um conto de deriva continental e isolamento profundo e duradouro. Socotra não nasceu de uma erupção vulcânica, erguida do fundo do mar como o Havaí ou Galápagos. Em vez disso, é um fragmento de um supercontinente, um pedaço da antiga massa terrestre de Gondwana. Há cerca de 180 milhões de anos, esse continente começou a se fragmentar.
suas partes lentamente se afastando para formar os continentes que conhecemos hoje: África, América do Sul, Antártica, Austrália, subcontinente indiano. Por milhões de anos, o que se tornaria Socotra esteve preso ao bloco de terra que hoje é o chifre da África. Mas então, à medida que o Golfo de Aden começou a se romper e se abrir, Socotra foi arrancada, à deriva no mar recém-formado. Não de forma súbita e violenta, mas numa separação lenta e inexorável ao longo de éons. Essa separação, que começou há cerca de 34 milhões de anos, foi o evento mais importante na história da ilha. Tornou-se uma arca biológica, carregando plantas e animais antigos vindos de Gondwana. À medida que a ilha se isolava, seus habitantes foram cortados do resto do mundo. Esse isolamento virou o cadinho da biodiversidade única de Socotra. Enquanto a vida nos continentes evoluía com novos competidores e predadores, a vida em Socotra permaneceu protegida. A ilha virou uma cápsula do tempo. Espécies que teriam sido extintas em outros lugares sobreviveram aqui, adaptando-se lentamente às condições da ilha. A falta de grandes herbívoros mamíferos permitiu que uma flora incomum florescesse. A árvore sangue de dragão, de crescimento lento e mudas expostas, provavelmente não teria sobrevivido em um mundo cheio de pastadores. O clima também foi crucial. Monções poderosas, longos períodos de seca, nevoeiros intensos e úmidos, ventos fortes. Essa pressão seletiva impulsionou a evolução em direções incomuns. As plantas desenvolveram maneiras de armazenar água, como a árvore garrafa, ou de capturar umidade do ar, como a árvore sangue de dragão. A fauna também teve que se adaptar. O resultado: um ecossistema finamente ajustado, um delicado equilíbrio ligado à geologia e ao clima únicos da ilha, um testemunho vivo do poder do isolamento. As criaturas que habitam este mundo isolado são tão peculiares quanto as plantas. Dada a falta de mamíferos terrestres nativos na ilha, exceto por morcegos que poderiam voar até lá, répteis e invertebrados se tornaram os protagonistas dominantes no ecossistema terrestre. Socotra é um paraíso para répteis. Das 22 espécies de répteis encontradas aqui, impressionantes 20 são endêmicas. Isso significa que existem apenas nesta ilha de 130 quilômetros de extensão. Lagartixas, camaleões, lagartos sem pernas, cada um perfeitamente adaptado ao seu pequeno nicho: fenda rochosa, copa de árvore, solo arenoso das planícies costeiras. Um dos mais marcantes é o camaleão de Socotra, criatura relativamente grande e de movimentos lentos. Pode exibir uma notável gama de cores, misturando-se perfeitamente à folhagem bizarra. Move-se com uma graça deliberada e antiga. Beija-flores, as joias dos céus de Socotra. Pequenas aves iridescentes voando de flor estranha para outra. Bicos curvos, sorvendo néctar de plantas endêmicas como Caralluma socotrana. Coevolução, uma parceria que existe há milhões de anos. Uma dança frágil, dependente de seus parceiros florais. Insetos que contam uma história de tempos remotos. Besouros endêmicos. Aranhas endêmicas. Seus parentes mais próximos não estão na África ou Arábia. Estão no sul da Europa, nas Ilhas Canárias. Um profundo enigma biogeográfico. Ancestrais espalhados por um mundo diferente. Socotra, um dos últimos refúgios. Fósseis vivos, carregando em seu DNA a memória genética de um planeta que não existe mais. Como eles chegaram aqui? E como sobreviveram, inalterados, por tanto tempo? Ausência de peixes de água doce nativos. Oásis, da ilha. Leitos sazonais, temporários. Fluem apenas após as chuvas de monções. Peixes não puderam estabelecer. Nicho ocupado por caranguejos e camarões de água doce endêmicos, capazes de sobreviver longos períodos de seca, cavando fundo na terra úmida, esperando as chuvas. Cada aspecto da vida aqui, da maior árvore ao menor crustáceo, é uma lição de adaptação. Uma história de como se estabelecer em um dos ambientes mais desafiadores imagináveis. Além de suas maravilhas biológicas, Socotra guarda profundos mistérios humanos. Embora a ilha possa parecer inóspita, os humanos vivem aqui há milhares de anos. Quem foram esses primeiros habitantes? E de onde vieram? A ilha aparece em textos antigos, incluindo o guia marítimo grego, Periplos do Mar Eritreu, escrito no século I da nossa era. Era conhecida pelos marinheiros do mundo antigo como uma ilha de olíbano, mirra, a preciosa resina de sangue de dragão. Por séculos, foi uma parada remota, mas vital nas antigas rotas comerciais marítimas que conectavam o Mediterrâneo com a Índia e o Extremo Oriente. Evidências arqueológicas apontam para uma história rica e complexa. Em 2001, uma equipe de espeleólogos belgas que explorava o sistema de cavernas Rock fez uma descoberta de tirar o fôlego. Nas paredes da caverna, eles encontraram uma vasta coleção de escritos, desenhos e gravuras deixadas por marinheiros. Em brahmi indiano, sul-arábico, etíope, grego, palmireno, bactriano, uma verdadeira pedra de roseta do antigo comércio marítimo. Esses escritos rupestres pintam um quadro vívido de Socotra,
como um cruzamento cosmopolita no mundo antigo. Marinheiros de todo o mundo conhecido paravam aqui para pegar água, negociar as valiosas resinas da ilha e esperar que os ventos das monções mudassem a seu favor. Os desenhos retratam navios, animais, símbolos geométricos. Que histórias eles contavam à luz bruxuleante da fogueira nesta caverna? Que medos eles abrigavam sobre o vasto e desconhecido oceano que se estendia diante deles? As paredes da caverna são um testemunho silencioso de suas esperanças, orações e sua presença nesta ilha remota. No entanto, apesar de todas essas descobertas, profundos mistérios permanecem. As origens do povo indígena Socotri ainda são debatidas. Sua língua, Socotri, é uma língua semítica única que não é escrita, e é tão antiga que retém características perdidas em outras línguas modernas da região. É um fóssil linguístico, assim como a árvore sangue de dragão é um fóssil botânico. É o último remanescente das línguas faladas no sul da Arábia, há milhares de anos. O profundo conhecimento do povo Socotri sobre a flora e a fauna da ilha, transmitido por meio da tradição oral, é uma biblioteca inestimável de sabedoria ecológica. Mas à medida que o mundo moderno avança, essa cultura antiga e os segredos que ela guarda, corre o risco de ser perdida para sempre. A vida para o povo de Socotra sempre esteve inextricavelmente ligada aos ritmos duros da ilha. Por séculos, os Socotris viveram um estilo de vida seminômade, movendo-se com seus rebanhos de cabras e de ovelhas entre as planícies costeiras no inverno e terras altas mais frias e enevoadas no verão. Suas vidas são ditadas pela chegada das monções, uma relação profunda e íntima com o clima que poucos no mundo moderno podem compreender. Eles aprenderam a ler o céu, o vento, o comportamento das plantas e animais. Suas casas tradicionais de pedra são construídas para resistir aos ventos ferozes das monções, muitas vezes aninhadas no abrigo de escarpas de calcário ou escondidas no lado sotavento de uma colina. Esta não é uma vida de abundância, mas de engenhosidade e resiliência. Cada parte do ecossistema único da ilha tem um uso. Resina do sangue de dragão, medicina. Resina do sangue de dragão, decorar cerâmica. Folhas de palmeira tecidas em cordas e cestos. Árvores garrafa fornecem forragem para o gado nos meses secos. Esta é uma existência sustentável nascida não de ideologia, mas de pura necessidade. Um exemplo perfeito de humanos vivendo em harmonia com um ambiente desafiador. Mas este modo de vida tradicional está agora enfrentando mudanças sem precedentes. Até o início do século XXI, Socotra era um dos lugares mais isolados da Terra. Não havia estradas pavimentadas, e a única maneira de chegar era por uma longa e muitas vezes perigosa jornada em um navio de carga. A abertura de um aeroporto em 1999 mudou tudo. Trouxe o mundo moderno para a porta de Socotra, para o bem e para o mal. Trouxe novas oportunidades, acesso à medicina moderna e educação, e uma conexão com o mundo exterior. Mas também trouxe novas pressões. O influxo de turismo sobrecarrega os frágeis recursos da ilha, particularmente o suprimento limitado de água. Novos bens de consumo geraram lixo plástico, algo que o ecossistema da ilha não tem como processar. A chegada de espécies não nativas em navios ou aviões representa uma grave ameaça. Uma espécie invasora, cabra ou planta, poderia superar espécies nativas e causar extinções irreversíveis. Como este mundo único pode ser protegido, ao mesmo tempo em que permite que seu povo se beneficie do desenvolvimento moderno? Socotra se encontra hoje em um momento crucial. É um paraíso, mas um paraíso profundamente frágil. Sua designação como Patrimônio Mundial da Unesco em 2008 foi um passo crucial, mas o reconhecimento por si só não pode garantir sua sobrevivência. Isolamento, clima rigoroso, globalização, mudanças climáticas. O aumento do nível do mar ameaça suas costas, enquanto as mudanças nos padrões climáticos podem interromper os delicados ciclos das monções dos quais todo o seu ecossistema depende. O que acontecerá com as árvores sangue de dragão se as névoas das quais elas dependem para a umidade não se formarem mais? O futuro desta ilha reside em um delicado equilíbrio. Requer um novo tipo de sabedoria, que combine o antigo conhecimento ecológico do povo Socotri com os insights da ciência moderna da conservação. O desafio é imenso. Encontrar um caminho para o desenvolvimento sustentável que respeite tanto a biodiversidade única quanto o patrimônio cultural da ilha. É um microcosmo do maior desafio que a humanidade enfrenta como um todo. Como viver neste planeta sem destruir as próprias maravilhas que o tornam tão especial. Socotra não é apenas uma ilha estranha, é um caso de teste, um barômetro para nossa capacidade de agir como guardiões responsáveis do nosso mundo natural. Perder Socotra seria perder mais do que apenas uma coleção de espécies únicas. Seria como arrancar uma página do livro da vida, um capítulo que conta uma história única de evolução e sobrevivência que nunca poderá ser reescrita. Seria perder um elo com o passado profundo do nosso planeta e uma fonte de descobertas científicas incalculáveis. A química única da ilha, nascida de suas plantas endêmicas,
pode conter a chave para novos medicamentos e materiais que só podemos sonhar. Socotra é um laboratório vivo, uma biblioteca de informações genéticas, que levou milhões de anos para ser composta. Sua perda seria um ato imperdoável de negligência. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno e se perguntar sobre mundos alienígenas, lembre-se de Socotra. Lembre-se de que nosso próprio planeta guarda mistérios tão profundos e maravilhas tão estranhas quanto qualquer coisa que possamos imaginar no cosmos. Esta ilha é um lembrete de que as maiores descobertas podem não estar em galáxias distantes, mas aqui mesmo, nos cantos esquecidos da nossa Terra, esperando para serem compreendidas e protegidas. É um tesouro que pertence não a uma nação, mas a toda a humanidade. É um eco de um mundo perdido, e seu destino está agora, inextricavelmente, em nossas mãos. Se você foi cativado por esta jornada ao lugar mais estranho da Terra, por favor, inscreva-se em nosso canal, curta este vídeo e compartilhe-o com outras pessoas que se maravilham com as maravilhas do nosso mundo. Lemos e respondemos a todos os nossos comentários. Então nos diga o que você pensa. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.